Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Renato Evangelista aqui com os senhores para mais uma lição bíblica da nossa querida Escola Dominical. Nós daremos início hoje, ok, à nossa lição, a nova lição, a lição que fala sobre o livro de Jó, ok? Eu vou compartilhar com os irmãos posteriormente na tela, é uma lição que fala a fragilidade humana e a soberania divina. Ok? Em breve eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos na lateral. Mas antes disso, eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, que está no nosso canal, para se inscrever, ok? Nas Assembleias de Deus Alcançando Nações, deixar o like e ativar o sininho. Se os irmãos não estão recebendo notificação, se desinscreve e inscreve novamente, porque o YouTube vai entender que os irmãos têm interesse no nosso conteúdo. Amém? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos abordar uma nova lição bíblica da Escola Dominical. Essa lição, irmão, já foi passada nas Assembleias de Deus Alcançando Nações. Foram dadas duas lições, a lição de número 1 e a lição de número 2. Então, agora, nesse momento, a gente vai falar sobre a lição de número 1, para a gente criar uma playlist que vai estar aqui no canal e os irmãos poderão estar acompanhando em primeira mão. Eu vou fazer daqui a pouco 4 lições, ok? Vou fazer a número 1, que é essa daqui. Logo em seguida eu vou fazer a número 2, a número 3 e a número 4. Amém, irmãos? Para a gente adiantar e acompanhar a lição bíblica da Escola Dominical, né? Na questão do tempo. Amém. Eu vou compartilhar com os irmãos aqui na lateral, ok? Os irmãos vão poder estar compartilhando, visualizando em primeira mão. Eu vou deixar a lição bíblica aqui, ó. Tô colocando a capa, fragilidade humana, soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição ela é voltada para o livro de Jó. Então, qual é a sua dor? Uma primeira pergunta aqui do autor na capa, antes de abordar a lição. Olha só, a gente já fez a lição de número 1 e 2 na Escola Bíblica das Assembleias de Deus Alcançando Nações. Eu estou fazendo online para os irmãos que não participaram da Escola Bíblica poder estar acompanhando. Foi dada as duas lições em uma única aula, porém agora eu vou destrinchar a número 1, logo em seguida eu vou fazer a número 2, a número 3, Jó e a realidade de Satanás, e a lição de número 4, o drama de Jó. Ok? Posteriormente a gente vai trazer nessa sequência 2 ou 3 lições para que os irmãos possam acompanhar antecipadamente a lição bíblica da Escola Dominical. Vamos lá, então vamos começar com a lição de número 1, o livro de Jó. O textuário está em Tiago, capítulo 5, verso número 11, que diz assim: E eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, visto qual foi a paciência de Jó, e visto o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida, e uma delas a gente vai ver aqui, que é por que o justo sofre. Amém? Leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, em Ezequiel e em Tiago. Vou começar com 2 Timóteo capítulo 3 e verso 16, que diz: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então a escritura tem redaguir, corrigir e instruir. Então a palavra de Deus não foi feita somente para nos dar bênção, mas também para nos corrigir, ok? E nos instruir em justiça, bem como redaguir. Ensinar também, ok, irmão? É proveitoso para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. 4 pontos aqui. Ezequiel capítulo 14 e verso 14 diz-nos assim: Ainda que estivesse no meio delas esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 19: Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais. Verso 20: Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago capítulo 5, verso 11 diz: E eis que temos por bem-aventurado os que sofrem.
Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, no nosso textual. Irmãos, nós temos aqui 3 autores, né? Quem escreveu o livro de 2 Timóteo, né, o apóstolo Paulo, o profeta Ezequiel, ok? E o apóstolo Tiago. Amém, irmãos? 3 autores falando e testificando da veracidade histórica de Jó. Essa aqui é a abordagem dessa lição, uma vez que a temática da lição é sobre o livro. Então a gente vai discutir o livro de Jó. Bem, é um texto, vai ser um pouco mais técnico, mas eu acredito que vai ser muito proveitoso para os irmãos e a gente vai terminar bem rapidinho essa lição. O ponto central diz assim, ó, o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. E essa é uma discussão que a gente vai fazer aqui. Amém? Vou começar pela introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó. Uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente da sua estrutura, no estilo, sobretudo no contexto, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. O tópico 1 diz a autoria, o local e a data do livro de Jó. Olha os pontos que a gente vai estudar aqui. Primeiro a gente vai começar com o autor. Irmãos, autor do livro de Jó, existe várias correntes, certo? Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões divergem e passam por Moisés, Eliú, que foi um dos 4 debatedores. Jó tem 3 amigos que visitou ele ali, Eliezer, Bildade e Zoar. Só que Eliú foi no meio, né? Ele era o mais jovem, ele se manifestou lá no final do livro de Jó, já próximo final do livro de Jó. E ali foi, eu vou mostrar uma tabelinha aqui no final da lição, a gente vai entender um pouco esse Eliú. Uns dizem que foi Eliú, outros dizem Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdra, que era escriba, ou até o próprio Jó. Existem correntes que dizem que até o próprio Jó que escreveu isso daqui, o próprio livro dele. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos. Afirmam ser ela a produção de vários autores, que é absurdo, isso aqui é absurdo, e em diferentes épocas. Não tem como, irmãos, o livro de Jó ele tem uma sintonia, né, poética muito forte, ele é constituído de prosa, né, vários debates ali, entre amigos, então não tinha como ser um retalho, não tinha que ser como vários autores escrevendo. Então tem várias correntes que falam isso, e a gente está só aqui mostrando para os irmãos a corrente mais forte, diz que Moisés foi o que escreveu, quando ele estava com Deus, 40 dias e 40 noites no monte, o Senhor revelou, e com toda essa riqueza de detalhes nos debates sobre o livro de Jó, e ele assim o escreveu. Isso aqui é uma corrente mais aceitável, mas ela não é a corrente mais confirmada, tá? Não é que é 100% certeza, porque a gente não sabe o autor. Seja qual for o autor, o livro ele é inspirado, e ele está na Bíblia, e ele é um livro, sim, que traz uma forte mensagem sobre a questão sobre as questões da vida humana, principalmente por que o justo sofre. Amém? O subponto 2 desse tópico 1 diz a pessoa histórica de Jó. Irmãos, alguns profetas, como eu falei, como Ezequias, o apóstolo Tiago, confirmaram a pessoa histórica de Jó. Então Jó não foi uma pessoa fictícia, uma pessoa literária criada. Ele realmente foi alguém que existiu sobre a face da terra. Um outro ponto é a terra de Jó, tá? A terra, no início do texto do livro de Jó 1:1, vocês vão ver que a terra era em Uz, ok? Como Uz era uma terra real, uma terra comprovada, né? O comentarista situa ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste ainda até a Babilônia, tá? Então, Uz ele ficava mais no lado da Arábia, irmãos, do que do lado, né, do próprio Israel, tá? Jó
tecnicamente falando, ele não era israelita, tá? Ele não era israelita, ele era um não-judeu, né? Um não-israelita crente, tá? Alguém que confiava no Deus verdadeiro, que seguia as leis de Deus. Então vamos falar um pouquinho da época de Jó, que é o outro ponto. A maioria dos comentaristas situa o fato narrado no livro de Jó dentro do período patriarcal, de Abraão, Isaac e Jacó. Eu estou falando que ele estava dentro desse período. Eu não estou dizendo que ele realmente pertenceu ao período de Abraão, ou o período de Isaac, ou o período de Jacó. A maioria dos comentaristas cita ele entre esses períodos. Ele poderia estar entre o período de Abraão, o período de Isaac e o período de Jacó. Um desses três períodos aqui é onde se encontra Jó. Ele não se encaixa no período pós-lei, que é o período de Moisés, tá? Ele não se encaixa. Ele se encaixa nesse período patriarcal, uma vez que tem algumas práticas de Jó que não era permitido, certo? Depois da lei de Moisés, como foi a questão sacerdotal. Os sacerdotes, irmãos, eram separados, eram levitas separados, ok? Isso foi na ordenância de Deus para Moisés, para com o povo. Um outro detalhe também que não tinha era que as filhas de Jó, em Jó 42:15, eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, ou seja, partilhava dos bens juntamente com seus irmãos. E lá em Números capítulo 27, verso 8, a palavra compartilhar, né, essa parte da partilha da lei de Moisés não foi permitida, tá? As mulheres, elas não partilhavam, uma vez que a lei de Moisés dava vazão à primogenitura. O primogênito era o que mais herdava e os outros irmãos também herdavam, mas o primogênito mais herdava. E as mulheres, elas eram protegidas pelos seus irmãos, mas elas não eram co-herdeiras, ok? Então não bate, né, com as leis de Moisés esse período de Jó, certo? Então Jó realmente viveu ali naquele período patriarcal que não existia o sacerdócio, ele mesmo era o sacerdócio. A história bíblica conta que quando seus filhos davam as suas festas nas suas casas de uma semana, assim que terminavam, Jó pegava uns cordeiros e sacrificava por cada um deles. Cada um, eram 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos Jó tinha. Jó fazia 10 sacrifícios por cada um deles e fazia também para si. Amém? Síntese do tópico 1, a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período patriarcal, tá? Uz existia naquela época, né? Lembrando que Abraão saiu de Ur, né? Não Uz, tá? Ur dos caldeus. Então, Uz eram cidades comuns naquela época patriarcal. Amém, irmãos? O tópico de número 2 diz a estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó ele é composto de prosa e poesia. Prosa, irmão, é um debate, tá? É uma conversa. No interior é como o meu avô dizia, vamos prosar, vamos conversar. Então ela é constituída de prosa e poesia, uma conversa, um debate entre amigos. E tem muita poesia inserida no livro de Jó. Tem uma riqueza literária muito forte no livro de Jó. A organização fala de debate, tá? O livro de Jó é feito de 3 ciclos de diálogo entre Jó e os seus amigos. Ele faz Bildad e Zofar. Logo em seguida entra Eliú. Né? Eliú é o jovem que estava ali observando. Ele entra, logo em seguida vem Deus na sua revelação. Vem a humilhação de Jó e vem a restauração divina de Jó. Jó ora para os seus amigos e Deus muda o cativeiro de Jó. Ponto 3, abundância de figura de linguagem. O livro de Jó ele é muito rico em metáforas, certo? Esses recursos estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele usa várias expressões com maior veracidade. Amém? Síntese do tópico 2, o livro apresenta uma estrutura literária, prosa, poesia e prosa, e também uso de metáforas e paralelismo, que são semelhanças entre palavras, amém? Ponto 3, a natureza da mensagem de Jó. A gente chegou no ponto que eu considero um ponto crucial da lição, é um ponto muito importante. Olha a pergunta do subtópico 1, por que os justos sofrem? Olha que pergunta. Então vamos perguntar, irmão, por que os justos sofrem? Então vamos lá, por quê?
Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal dela. Porque sofre o justo? Ou ainda, porque os ímpios prosperam enquanto os justos sofrem? Olha o segundo parágrafo. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é a que somente os maus sofriam. Esse era o contexto que eles entendiam em consequência dos seus pecados. Se havia sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Irmãos, se os irmãos forem ler o livro de Jó, quando Jó começa um debate com os amigos dele, Elifaz, Bildade e Zofar, os amigos procuram acusar Jó. Jó, reconheça que você errou em algum momento. Reconheça que você cometeu algum tipo de pecado. Jó, todo o tempo do debate entre cada amigo, ele procura se defender, que ele não tinha pecado, ele estava de consciência limpa e que se algum mal sobreveio porque Deus estava realmente com raiva dele. Esse foi o debate de Jó. Em algum momento o Senhor estava o provando de forma injusta, é o que falava Jó no seu discurso, mas os amigos de Jó não aceitavam porque na cabeça deles, se Jó estava sofrendo porque em algum momento ou Jó cometeu um tipo de pecado ou os filhos de Jó cometeram algum tipo de pecado e Jó estava pagando por isso, certo? Então esse foi o maior debate, né? Os amigos de Jó queriam que Jó reconhecesse, confessasse que ele tinha feito, tinha realizado, né? Tinha cometido algum tipo de pecado. Então isso é mais o debate entre os amigos de Jó, e Jó ao todo momento procura se defender. É tão provável que Jó tem uma frase muito bonita de Jó que ele fala: eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra para me defender. Ponto 2, existe bondade desinteressada. Existe bondade desinteressada. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha, né? Essa era também a tese do diabo. O diabo dizia para Deus: no dia que você tirar tudo de Jó, ele deixa de ser fiel. E aí para Jó, só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Em troca, Jó era um homem agraciado com muitas bênçãos, né? Aí, com uma família formidável, cercada de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessa condição, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia, a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou na prova. Então, esse foi um debate, né? Quando os filhos de Deus foram se apresentar, os filhos da luz ao Senhor, Satanás veio no meio, Deus fala para ele: visse meu servo Jó, aí ele na hora indaga: ele é fiel porque ele tem tudo. Me permite tirar tudo e ele vai blasfemar contra ti. Deus permite, os irmãos sabem da história, e a gente vai ver também nas próximas lições. E Jó, em todo momento, permaneceu fiel ao Senhor. Irmãos, tem um quadro muito importante nessa lição, se os irmãos quiserem printar, certo? Isso aqui é uma divisão do livro de Jó. O prólogo, né, que é a crise, fala da crise, é o primeiro texto, fala da crise. Aí vem o diálogo, que vai até o capítulo 31. Depois entra Eliú, ele conta o debate entre os três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que eram praticamente da idade ali de Jó, semelhante à idade de Jó, e o mais novo entre eles, que foi Eliú. Ok? Eliú é o começo do entendimento. Depois vem o Senhor, responde a Jó diretamente, e logo em seguida vem o desfecho da prova, quando Jó ora pelos amigos, Deus repreende os amigos de Jó,
E na medida que Jó ora, Deus muda completamente o cativeiro de Jó e ele passa a ser, ele já era o homem mais rico do Oriente ali, ele tem 2 vezes mais e com certeza passa a ser o homem mais rico do mundo, uma vez que só o Oriente naquela época era praticamente o que existia. Ok? Por que o homem compreende Deus? Pode o homem compreender Deus? Essa é uma pergunta. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens. Como Paulo foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão, assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. É como Jó fala: antes eu só te conhecia por ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. E é uma bênção, irmão. Ler o livro de Jó é uma bênção e eu aconselho os irmãos lerem. Síntese do tópico 3, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. Amém? Nesse ponto aqui, por que o justo sofre? Irmãos, a gente vive, né, como a gente sabe, nesse mundo, nessa terra, a gente tem que dar a César o que é de César, a gente compartilha desse mundo os mesmos que todo mundo compartilham. Naquela época de Jó havia um pensamento que se o justo sofria era porque alguém pecou, alguém da família dele tinha pecado, mas a gente viu que não foi bem assim. Realmente o caso de Jó foi uma prova de fidelidade. O nosso Deus o restaurou completamente ao ponto que o quadro de Jó se transformou 2 vezes maior. A Bíblia fala que Jó teve filhas, as mais lindas, não existia na terra ninguém tão lindas quanto as filhas de Jó. Uma coisa eu estou certo, como diz a palavra de Deus: eu nunca vi um justo desamparado, nem tampouco a sua descendência mendigar o pão. Se você é justo diante de Deus, continue fiel, porque o nosso Deus é o Deus que muda quadro. Uma coisa eu estou certo: você jamais ficará desamparado, porque é bíblico, é promessa divina, e o nosso Deus, ele jamais deixará o justo desamparado. Ele vela sobre a sua palavra para cumprir, é o que diz a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas as suas palavras jamais hão de passar. O nosso Deus, ele nunca lhe desamparará. Se você é justo diante do Senhor, descanse em paz, porque o nosso Deus, ele jamais deixará nem você mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Amém? Conclusão, nessa lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico literário de Jó, quanto ao seu gênero, a sua natureza e poesia, né? Eu estou lendo aqui de outra forma, tá, irmãos? Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos transcendentes de espaço e tempo. Esses princípios são todos para todas as épocas e culturas, o que demonstra que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Amém? Um abraço no coração de todos os irmãos. Mais uma vez, se os irmãos não for inscrito no canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar like, não esquece de ativar o sininho. Queridos irmãos, é uma honra ter os irmãos aqui, que o Senhor abençoe a cada um dos senhores, que Deus os cubra de bênção. Muito obrigado e até a próxima lição bíblica da Escola Dominical, que vai ser daqui a pouco. Amém.